Várias autoridades se manifestaram hoje em todo o país sobre a perseguição a brasileiros em Angola. O presidente Jair Bolsonaro entrou em contato com o presidente angolano, manifestando preocupação com os recentes episódios. As cenas de perseguição religiosa e os episódios de xenofobia em Angola exibidos pelo Jornal da Record provocaram forte reação de políticos brasileiros. Eu tenho acompanhado bastante de perto esta gravíssima situação que está acontecendo com a Igreja Universal do Reino de Deus em Angola e verificamos até em algumas ações da polícia e do próprio Ministério Público angolano uma certa conivência com os vândalos, com aqueles que estão fazendo barbáries, inclusive levando à violência física e agressão de pastores. É lamentável que pastores da Igreja Universal do Reino de Deus, que brasileiros estejam recebendo esse tipo de tratamento lá em Angola. Isso é xenofobia. Nós não tivemos e não teremos esse tipo de tratamento contra o povo angolano aqui no Brasil. Eles exigem uma resposta rápida do governo angolano contra as invasões de templos e propriedades da Igreja Universal do Reino de Deus e as agressões a pastores brasileiros. A crise, que já dura 3 semanas, se agravou nos últimos dias com uma ação de 80 homens do SIC, Serviço de Investigações Criminais de Angola, que vasculharam mais de 20 casas de pastores e bispos da Universal e apreenderam bens pessoais. Muito constrangedor. E, inclusive, eles vieram das 7 da manhã, ficaram aqui aproximadamente 10 horas. Um bispo brasileiro chegou a ficar 8 horas detido. Ele pegou meu celular no meio da pista, ele cortou o meu carro, tomou meu celular e pediu que eu seguisse ele. De repente, ele disse: você está detido, porque você estava gravando e não pode gravar. Essa é a segunda ação das forças de segurança angolanas contra residências de religiosos brasileiros. As autoridades do país até aqui também falharam em proteger os templos da Universal de um movimento criminoso que, desde o mês passado, ocupa igrejas na capital Luanda e no interior. Aqui ninguém mais entra. Ninguém mais entra. Malange está tomada. A polícia também não coibiu agressões contra mulheres e pastores brasileiros. O bispo líder da Igreja Universal em Angola, Norilton Gonçalves, faz um relato sobre a situação atual. Nós tememos inclusive pela nossa própria vida, uma vez que os autores das invasões foram violentos nos lugares invadidos. Eles chegaram determinados a tomar. Tomar significa usurpar. Significa retirar de alguém o que não é seu, portanto, um crime. O grupo invasor é formado por ex-integrantes angolanos da Universal, afastados da instituição por participarem de atos imorais e até por terem desviado dinheiro. Nas redes sociais, eles demonstram ódio contra os brasileiros. Tá a chorar porque te tiraram de casa? Te tiraram da casa onde? No Brasil ou Angola? Vocês têm que aprender o seguinte: não brinca com o angolano. O angolano vai te meter no teu lugar. Especialistas em relações internacionais já consideram que a violência e a xenofobia criam um início de crise diplomática entre Brasil e Angola. Chegaríamos a uma situação extrema do presidente, em exercício do nosso país, chamar o nosso embaixador, o que significa um abalo nas relações diplomáticas entre os dois países. Segundo o presidente da Federação das Indústrias do Estado de São Paulo, a falta de segurança atrapalha acordos entre dois países. Ninguém investe num país que não tenha segurança jurídica. Ninguém investe num país com risco de perder o seu investimento. A segurança jurídica é o carro-chefe aí, é o que puxa as outras questões para você decidir um investimento num país estrangeiro. Nós não podemos compactuar jamais que brasileiros sejam ameaçados num país irmão e que isso possa comprometer as relações não só institucionais dos países, como também as relações comerciais. O senador Major Olímpio quer criar uma comissão de parlamentares para viajar a Angola e acompanhar a crise de perto. Para que nós tenhamos
uma comissão mista do Congresso Nacional de imediato para estar em Angola numa missão brasileira urgente, porque os fatos estão acontecendo nesse momento. O chanceler Ernesto Araújo falou sobre os esforços do Itamaraty para solucionar a crise. Eu, pessoalmente, falei 2 vezes com o chanceler de Angola para pedir que houvesse uma atenção especial das forças de segurança de Angola, para que não houvesse mais essas agressões, violências aí contra membros da igreja e contra a propriedade da igreja. Mas agora, recentemente, houve uma série de mandatos de busca e apreensão aí contra a propriedade da igreja, então nós voltamos a nos preocupar, quer dizer, durante esse tempo todo aqui de Brasília, e o nosso embaixador lá em Angola, em Luanda, tem atuado para, claro, tudo dentro da justiça angolana e dentro das normas angolanas, mas para que sejam respeitados os direitos da Igreja Universal em Angola e dos seus pastores. O ministro da Justiça, André Mendonça, também fez uma declaração sobre a crise. O governo brasileiro tem atuado e é imprescindível que as autoridades angolanas garantam a integridade física, a vida e o patrimônio dos brasileiros e da própria Igreja Universal em Angola. Nesse sábado, o presidente Jair Bolsonaro enviou uma carta ao presidente de Angola, João Manuel Lourenço, e manifestou preocupação com os recentes episódios de invasões a templos e outras instalações da Igreja Universal no país e com as agressões a integrantes da instituição. Na carta, Jair Bolsonaro faz um apelo para que se aumente a proteção aos pastores e bispos da Universal e pede a restituição das propriedades. O presidente ainda ressalta a valorização da liberdade religiosa em Angola.